Fala, labuteiros! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem em mais um episódio do Labuta Podcast, onde hoje estou com a honra de estar recebendo aqui Juan, que ele é da Portal 21. Tudo bem, Juan? Tudo bem, Toninho? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você. Nada, cara, é um prazer estar conversando com você, um cara que eu conheço há bastante tempo e agora, através de questões empresariais, de empreendedorismo e trabalho, eu estou podendo ter a honra de estar conversando contigo. Mas, Juan, hoje você trabalha na Portal 21, correto? Perfeito. Que é uma administradora de condomínios. Isso. Para quem não conhece sobre esse tema, o que é uma administradora de condomínios? Bacana. Uma administradora de condomínios, ela parte do princípio que um condomínio, assim como uma empresa, apesar de não ser uma empresa, né? Poucas pessoas sabem disso, né? Acham que o condomínio, por ter CNPJ, é uma empresa. Na verdade, não. Ele é uma entidade despersonalizada, né? Sui generis no direito. Mas o condomínio, assim como a empresa, ele tem diversos setores. Então, todo condomínio ele vai ter que pagar impostos, então ele precisa ter uma contabilidade. O condomínio ele tem setor pessoal, porque vai ter zeladores, você vai ter portaria. O condomínio faz diversas transações e a gente administra condomínios muito grandes, né? Condomínios com mais de 800 unidades. Então, tem diversas transações e essas transações todas precisam ser devidamente comprovadas. Então, eu chamo de conformidades. Né? Não pode, por exemplo, a gestão condominial achar que o dinheiro é o seu dinheiro pessoal ou da sua empresa e vai fazer como quiser. Na verdade, existe uma série de conformidades para esses pagamentos, pois a gente precisa juntar nota, recibo, nota fiscal, comprovante de pagamento. No final do mês vem um extrato bancário para comparação, totalmente auditável. Então, vai ter esse financeiro. Além disso, existe o atendimento aos condôminos. Né? Então, imagine só, um condomínio com 800 unidades. O síndico que for atender condômino a condômino, ele perdeu a vida dele. E dentro das questões que você trouxe, das conformidades, tem a questão do síndico, né, também? Sim. A administradora não se confunde com o síndico, pois, vamos lá, o síndico ele é o estratégico. Toda empresa, toda entidade precisa de um estratégico que vai tomar as decisões. É aquele que é eleito pelos condôminos para representar ali a vontade do condomínio, está representando o condomínio. Então, o síndico como estratégico, ele vai estar norteando, vai estar guiando o que o condomínio vai estar fazendo. Porém, as ferramentas do síndico é justamente a administradora, pois uma notificação quem faz é a administradora, como eu estava falando, o atendimento, a gente tem um setor de consultoria, que é uma gerência / consultoria, então são diversas dúvidas que o síndico tem. Apesar da administradora não se confundir com o jurídico, ela faz uma consultoria também. Então, o síndico, muitas vezes, existe hoje um direito condominial, certo? Então, um amplo... Dentro da área do direito tem essa parte só de exato. condomínio. Então, hoje a gente já tem pós-graduação de direito condominial, certo? Então, dentro de todo o arcabouço jurídico brasileiro, vai existir diversas normas de condomínio. E o síndico, obviamente, ele não vai ter decorado tudo aquilo, a administradora também faz essa consultoria. Então, é por isso que eu digo, por exemplo, o síndico profissional não se confunde com a administradora. Não vai existir síndico que seja de fato profissional que queira trabalhar sem uma administradora, pois vai estar limitando completamente o seu trabalho. Ele não tem como ser RH, atendimento, financeiro, tudo daquele condomínio ao mesmo tempo. Então, se o cara ele é profissional e o síndico ele precisa estar dentro do condomínio, verificando os problemas, trabalhando junto com os condôminos para fazer as vontades, né, que o condomínio evolua, como é que ele vai conseguir evoluir esse condomínio se ele está preocupado com a nota X, a nota Y, notificação essa, notificação aquela, não tem como. Quando você vem para falando dessa questão dos condomínios e a questão do papel do síndico, que tem eleição, tem voto, na minha cabeça já vem presidente, vem o prefeito. Então, posso estar trazendo que o síndico é o prefeito eleito daquele local, daquele condomínio, seja vertical ou horizontal. Perfeito. E eu sempre falo para os síndicos, falo em assembleias, que administrar o condomínio é muito similar a administrar uma entidade pública. Por quê? Porque ali o nome condomínio, o nome já diz, né? Codomínio, que vem de coparticipação, cooperação, ou seja, uma divisão de domínios, de donos. São vários donos
E esses donos têm a área privativa e a área comum. E o síndico comanda principalmente a área comum, certo? Apesar da área privativa ter certas regras, o principal do síndico é comandar aquela área comum, que é de todos. Então, um condomínio que vai fazer uma academia é um benefício para todos. Um condomínio que faz a pavimentação é um benefício para todos. Então, o síndico ele é eleito para representar o condomínio, é a vontade da maioria presente na Assembleia. Então, é justamente isso. Essa comparação que você fez, inclusive a Assembleia, o rito dela é muito similar ao que acontece na Câmara dos Vereadores, porque vai ter o presidente da Assembleia, né, que vai garantir ali a ordem do dia. Então, é muito similar, realmente. Ah, bacana isso. E assim, quando você vem trazendo o papel da administradora do condomínio, fazendo esse paralelo com a prefeitura, eu vejo que o prefeito ele tem seus cargos, suas funções, as suas secretarias, e eles vão orientando e dizendo o que é que tem que ser feito, quais são as suas diretrizes ali de dentro, né? Só que se o prefeito ele não tiver um formato de ser auditável para saber se ele está acontecendo algum desvio ou não, se ele está favorecendo algum fornecedor ou não, então o processo de auditoria vem justamente, e transparência, vem justamente através de uma administradora, que por mais que o cara foi eleito, ele está ali, mas tem que ser feita à vontade de todos. E aí a administradora vem como posso falar, um guardião das normas do condomínio, das regras, junto com o suporte que tem ao síndico. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos, porque o que é que acontece? O síndico ele tem a palavra final como conselho fiscal, mas o que é que a administradora garante? Duas coisas. A memória. O que significa a memória? Da mesma forma que você citou governo, às vezes quando um governo sai, o outro entra, principalmente de oposição, é comum sumir, né, nas secretarias, papéis importantes e tudo mais. Condomínio que tem um administrador, isso não acontece, porque isso também acontece em condomínio, tá? Às vezes a gente é chamado para dar um orçamento para um condomínio novo, uma nova gestão, e fala, olha, de repente sumiu todas as prestações de contas, pegou fogo, incendiou, onde é que estão essas prestações de contas? Isso acontece. Um administrador, a gente administra condomínio, vou dar um exemplo, Portal das Águas, há 16 anos. Então já mudou diversas vezes de gestão, a gente vai ter o que aconteceu há 16 anos atrás. Protocolado, a gente trabalha com tickets, né? Então cada unidade, todas as ocorrências, tudo que aconteceu naquela unidade, a gente tem uns tickets, certo? O acompanhamento, todo o histórico do condomínio, então a gente guarda a memória do condomínio. E a transparência. Então o que é que acontece? Vamos imaginar essa situação que você acabou de falar. O síndico está favorecendo o fornecedor X. Como é que a administradora garante para o condomínio uma transparência em relação a isso? Acabei de dizer, a transparência. A administradora não tem o poder de vetar o que o síndico vai fazer, certo? Eu não posso dizer, você não vai comprar. Não, não é minha função essa. Minha função é dar a transparência. Eu, obrigatoriamente, posto até o dia 10 de cada mês os livros, e esses livros vêm com extratos, comprovantes de pagamentos, recibos. Então, é muito claro e evidente. Qualquer condômino, e o condomínio também tem um conselho fiscal, certo, que faz essa análise, mas qualquer condômino, independente de ser conselho ou não, ele vai estar visualizando. E aí eu inovei ainda mais, porque isso, né, de publicar mensalmente esses livros, já é um up que a gente dá. Condomínio que não tem administrador, é difícil fazer isso. Poucos. É comum o seguinte, uma vez no ano tem que ter assembleia, é lei. Chega lá na assembleia, às vezes o síndico chega com alguns papéis, certo? Entrou isso, saiu aquilo, vocês aprovam, sim, não. Isso não é transparência. A gente publica os livros, só que eu pensava, poxa, imagine um cara como você, Toninho. Você tem seu trabalho, sua vida pessoal, vamos ser sinceros, você muitas vezes não vai ter tempo de ver o livro. E aí era na apresentação da prestação de contas que muitas pessoas sabem o que está acontecendo no condomínio, até podem sugerir, poxa, a gente está gastando muito com energia, vamos botar uma placa solar. Não, vamos determinar que tal dinheiro possa ser utilizado de outra forma. Mas imagina só, você cansado, perdeu a assembleia, você chega lá, fica distante, você não consegue ver o slide. Isso também não é transparência. E aí eu fui além. Então eu inventei um método seguinte, e eu falo inventei, claro que é nada extraordinário, mas é porque eu não vi ninguém fazer isso ainda, que é fazer a apresentação da assembleia prévia. Então a prestação de contas eu faço o vídeo, falo, né, eu sou bem didático, eu dava muita aula e tudo mais, às vezes eu tenho que ter cuidado para não ser prolixo, né? Para um vídeo de prestação de contas bater 1 hora, porque eu vou detalhe a detalhe, falando que eu gosto de explicar, para que todos entendam, falando uma linguagem
totalmente informal. Informal mesmo, porque a contabilidade, o financeiro, se eu levar uma linguagem contábil mais pesada, até mesmo jurídica, às vezes, as pessoas não vão entender, ninguém é obrigado a entender. E dentro do condomínio, você está lidando com várias pessoas. Então, pegar o caso que você falou de 800 moradias. Então, você vai ter ali várias profissões, pessoas de áreas diferentes, dinâmicas diferentes. Então, tem que ter uma comunicação que consiga, não vou dizer falar com todo mundo, porque é muito difícil, mas que consiga acertar o máximo de pessoas possíveis ali, né? Com certeza. E aí eu passei a apresentar antes. Então, chegava no momento da assembleia que ia ter aquele condômino mais incomodado e eu entendi a dor dele de falar, eu não estou entendendo isso, por que esse valor é esse, não estou entendendo. Eu apresento bem antes, além dos livros. Então eu digo, tem 3, 4, 5 dias, eu quero um dia estar fazendo 8 dias antes até, né? Porque o trabalho da gente são muitos condomínios, mas eu consigo publicar até 4 dias antes. A gente dá o prazo para o cara falar com a gente, né? Entrar em contato com a Portal, que a gente dá uma resposta formal, padrão, com nota, com recibo. É diferente de ser de boca. Você perguntou determinada coisa, eu vou lhe mostrar o recibo na página X, do mês tal, tá entendendo? Os relatórios, vou explicar. E quando chega na Assembleia, todo mundo, né? Aqueles que se engajaram, aqueles que realmente querem saber, eles viram no seu celular, ampliaram o slide, diminuíram, deram pausa, voltaram no que eu falei. Vou escutar de novo para entender. Isso é transparência. E fazendo isso, eu comecei a ter um resultado muito bom. Ontem eu fiz uma assembleia no condomínio, que historicamente as assembleias eram 4 horas e meia. Nossa Senhora! É um condomínio grande, histórico aqui do Vale de São Francisco, né? Mais antigo. A gente fez uma assembleia importantíssima lá, talvez uma das mais importantes, tema pavimentação. E a gente conseguiu finalizar a assembleia, começando 7h30, finalizou antes das 9h. Agora, tudo dessa assembleia, né? Os parâmetros, as opções, eu disponibilizei bem antes. Então, todo mundo já chegou lá com sua opinião formada para votar. E eu recebi um feedback tanto lá, como até hoje de manhã, alguns condôminos mandaram mensagem para mim, e eu achei isso muito bacana, muito positivo, falando, poxa, primeira vez que eu vou para essa assembleia e dura pouco, e foi rápido, foi objetivo. Que falar durar pouco não é que vai ser ruim, é porque, imagine, vou reforçar, você tem sua vida profissional e pessoal. Ir para uma assembleia para ficar 4 horas debatendo, a gente sabe que as pessoas não querem isso. Eu moro em condomínio minha vida toda e eu confesso que eu não me recordo, eu nunca fui para uma assembleia. E meus pais, eu não me recordo uma vez que eles tenham ido. Normalmente porque, não, é cansativo, tô cansado. Então, são justamente várias variáveis que tem ali, né? Sim. Agora, pega no cenário de meus pais, da minha família em si, que a gente não é muito assíduo nessas questões. Cada condomínio tem um voto. Então, se o condomínio não vota, como é que fica a questão para a eleição do síndico? Muito boa a sua pergunta. Existem temas que têm um quórum específico. Da mesma forma que existe no Senado, na Câmara. Então, se você vai querer fazer uma alteração de emenda constitucional, vai ter o quórum constitucional. 2/3. Perfeito, em votação, 2 turnos, sabe? Mesma coisa ao condomínio. Existem temas que têm um quórum específico, por exemplo, para alterar a convenção condominial. Que a convenção condominial é a Constituição condominial, né? Entendi. De maneira bem bruta falando. Seria mudar a PEC do condomínio. Seria uma PEC para mudar ali a convenção. Aí tem um quórum. Porém, para uma votação, alteração de síndico, aprovação de prestação de contas, taxa extra, alteração de regimento, não é necessário um quórum, porque senão você iria engessar o condomínio, tá? Então, você percebe que tem condomínios muito grandes, você nunca conseguiria, por exemplo, aprovar nada se você precisasse ter 2/3 dos votantes. O que é que acontece? Aí tem 2 chamadas. Na primeira chamada, só inicia se tiver um quórum específico. Nunca acontece. Vamos para a segunda chamada, que inicia com os presentes. E aí os presentes vão votar, a maioria simples dos presentes. E como é que a gente garante transparência? Tem que ter um edital, e esse edital tem a quantidade de dias que tem que ser disponibilizado. Então não é chegar, disponibilizei hoje o edital para amanhã ter a eleição, ou a votação do que quer que seja. Não. São 7 dias, geralmente. E aí, novamente, entra a administradora. Você está sem administradora, pode ser que seja comum um edital ali escondidinho, não chegou para ninguém. Você tem uma administradora, vai aplicativo e e-mail,
Hoje em dia tem os grupos, quadros de aviso, né, fechado, onde a gente engaja mandando um áudio, vídeo. Fiz muito isso ontem durante o dia, mandando um áudio. Espero vocês na Assembleia, vamos debater isso. Porque a gente manda os vídeos também, que querendo ou não, esses vídeos engajam. Então, o cara que tá em casa ali no domingo, aí chega no celular dele um vídeo. Deixa eu ver aqui. Pô, bacana, quero falar sobre isso, quero votar sobre isso. Ele nem ia. Entendi. Outra forma de engajamento. E indo para o cenário de que, pô, eu queria participar, eu queria votar na Assembleia, só que infelizmente eu não vou conseguir estar presente. O condômino, ele pode estar votando antecipado ou ele fazer uma procuração para alguém votar por ele? A gente costuma dizer que o edital traz a lei da Assembleia. Claro, o edital não pode ir contra a convenção, não pode ir contra leis, né, nacionais. Mas o edital ele vai trazer formato de Assembleia, tá? Então, a gente já faz assembleias híbridas. Então, eu tenho um condomínio 574, só que lá é novo. Então, vai ter 8 residências. A maioria são investidores, pessoas que moram fora. E a gente sempre se preocupou desde o dia 1 na nossa administração com esse condomínio para que todos participem. E a gente fez uma assembleia semana passada lá, também bem elogiada. Até postei ela, né, os elogios, porque a gente fez todo o sistema híbrido e foi perfeito. Quem participou de fora, quem estava em outra cidade, votou no aplicativo de onde estava, certo? Pôde assistir, pôde opinar, ter direito de voz. E a gente tá com câmeras profissionais, tudo mais, com o jogo mesmo, né, de câmeras. Ficou bem bacana, com áudio excelente, tanto para quem estava presente como quem estava de fora. Além disso, uma assembleia pode ser continuada. Uma vez para alterar uma convenção, a gente pode fazer uma assembleia que diga que no próprio edital vai ser de até 90 dias, é o prazo máximo. Então, a Assembleia ela pode ficar em aberto por 90 dias recebendo votos. Entendi, rapaz. Entendeu? Então, o que vai delimitar se o voto vai ser ali presencial, na hora, se vai ser 2 dias, se vai ser por aplicativo ou não, é o edital. Mas a gente dispõe de todas as modalidades hoje. Entendi. E assim, Juan, hoje, para o pessoal conseguir enxergar aonde o trabalho de vocês está atingindo, vocês poderiam estar falando os principais condomínios que vocês estão trabalhando? Bacana. A Portal, ela é conhecida no Vale por administrar condomínios, principalmente aí horizontais de casas, certo? Grandes. Apesar de também administrarmos prédios, né? Prédios bem bacanas, bem interessantes. Mas assim, a Portal começa ali há 16 anos atrás, como eu falei, com o Portal das Águas. E quem conhece o Portal das Águas sabe a evolução, né? E isso é uma das coisas que encantam nessa área. Você acompanhar, você consegue profissionalizar. E aí a gente dá os méritos a quem de fato merece o mérito. Todos os síndicos que passaram por lá, todas as comissões que passaram pelo Portal das Águas, eles merecem os méritos pelo crescimento do condomínio. E a gente participou da história organizando administrativamente, prestando contas e sendo realmente todo esse apoio e aparato ao síndico. E aí a gente pega um condomínio que era areia, ter hoje, né, 10 anos, né, do calçamento, foi de 2016 ali. Já? 9 anos, né? 2016 calçou. Nossa. Então, 9 anos de calçamento, uma valorização patrimonial absurda, tá indo agora para votação, né? A gente já viu ali a orla, já tá feita, pia. Então, a gente vê a evolução, a portaria, as quadras, a gente administrava lá antes de ter aquelas quadras, então a gente vê essa evolução, tá? Mas além do Portal das Águas, Parque Jatobá, Sol Nascente e Orla, também condomínios há muitos anos administrados por a gente. Summerville, a gente vai pegar o Yacht Clube Petrolina. Em relação a prédios, Mansões do Rio, Monte Fuji, Rio Ipanema, Chateau do Valier. A gente vai ter também alguns condomínios mais afastados, como o Velho Chico Eco Residence, ali do lado das Pedrinhas. Pro lado da Tapera, a gente já tem também consolidado lá, com Vivendas do Rio, Vida Viva, Mônaco e Monte Carlo. E eu estou esquecendo alguns, o Gabriela também, o Ebenezer. E eu estou esquecendo alguns, mas enfim. Residencial Jatobá 1 e 2, né? Aquela área ali praticamente do Jatobá, a gente tem tido um bom engajamento, só na 101. E o mais interessante disso tudo, Toninho, eu até tive já a oportunidade, eu sempre estou conversando com administradoras grandes do Brasil, e a administradora é o seguinte, o sucesso dela não está na quantidade de condomínios, tá? Em quanto tempo você segura um condomínio. Porque, você sabe, né? Petrolina é uma cidade de moda, modismos. Eu acho que não é só Petrolina, eu acho que o Brasil inteiro. Eu acho que não vou até ser mais ousado, dizer o mundo, né? O mundo. Que o mundo é movimentado pelas tendências que tem, que sempre está em evolução.
Então, é muito complicado, às vezes, você vai competir com o novo que aparece, que vem todo bonitinho hoje no marketing digital e tudo mais. Que promete muitas vezes promete o céu. muita coisa. Então, a gente já teve, por exemplo, situação de condomínio, né, sair da gente, encerrar nosso contrato lá, não vamos continuar com vocês, e 3 meses depois pedir pra gente voltar. Tá? Volta o cão arrependido. Né? Pediu pra gente voltar. Então, 3 meses apenas. Então, eu acho que o sucesso da administradora tá nessa situação de você reter os clientes. Que a gente chama de LTV, né? Perfeito. Então, e nisso a Portal é sensacional. Graças a Deus e o trabalho, nossos clientes são de longa data. Você vai pegar o Parque Jatobá desde 2012, tá com a gente. Summerville, eu não vou chutar o ano, mas eu já namorava com o Cibele, né? Que Cibele tem casa lá. Então, 2015 a gente ia pro São João lá, a gente já administrava. 2015. Então, 10 anos. Então, todos esses condomínios ali, Sol Orla, tal, Yacht Clube, todos eles eu lembro há muitos anos de administração. Agora, Juan, condomínio de casas acaba que você tem muitas residências e você não necessariamente sabe quantas pessoas estão morando naquela casa. Porque cada casa vai ter sua arquitetura, pode ter 3 quartos, 5, 10 quartos. Então você tem uma dinâmica ali de densidade de pessoas que pode variar de 1 pessoa, 2, enfim. Em unidades, a gente administra 3.600 unidades em base, que cada unidade deve ter pelo menos 4 em média no Brasil. 4 pessoas. Então dá mais de 12 mil, né, pessoas? É maior do que muitas cidades do Brasil, né? Isso. E dentro dessa estrutura de condomínios, de casas e prédios, qual é a diferença que você tem para administração e os problemas do dia a dia para quando você olha para um condomínio de casas para um condomínio de prédios? E eu pergunto isso pensando em alguém que esteja querendo se mudar e está pensando, pô, eu quero mais segurança, eu quero ir para um local mais que eu consiga ter esse controle e está na dúvida, eu vou para um apartamento, eu vou para um condomínio vertical, porque tem uma segurança assim, assim, assado. Eu vou para uma questão de casa, que aí eu tenho um condomínio de casas, que eu tenho uma segurança, mas eu não tenho um vizinho em cima ou embaixo, fazendo barulho ou me incomodando. Então, quais são essas dinâmicas, esses problemas que ocorrem? Olha, para administradora? Uma pergunta muito interessante. Eu vou falar do ponto de vista da administradora e vou falar também que a gente também tem imobiliária, então eu vou falar também diretamente para os interessados até entender, quem estiver em dúvida, né? Do ponto de vista da administração de condomínios, são muito diferentes, tá? A administração de um condomínio horizontal, de um vertical, principalmente a parte de manutenção, é muito distinto. Os problemas são totalmente diferentes. Eu não tenho... Elevador é um grande problema em Petrolina. A gente não tem uma empresa hoje aqui em Petrolina fixa. Porque você sabe, elevador a gente tem Otis, né? Atlas Schindler, enfim, essas empresas... Elas vão ter o técnico aqui na cidade, porém elas estão, né? A Otis, por exemplo, está em Salvador. Ela não está com a sede aqui em Petrolina. Então, a gente tem muito problema com elevadores. Qualquer administrador ou síndico ou condômino que mora em prédio sabe que elevador pode ser um problema em um prédio. E quando você olha para condomínio horizontal, aí os problemas vão ser diversos. No condomínio horizontal, a gente vai ter problema com animal de rua que quando acessa, tá entendendo? Então, os problemas são bem variados nos dois. E agora falando, mas assim, do ponto de vista da administração em si, cada um tem um checklist, por exemplo, que a gente tem aqui nem a aviação, né? A gente gosta de fazer um checklist do que a gente vai olhar, do que a gente vai fazer. No prédio, a gente tem um checklist. E as normas e conformidades, pelo menos estruturais do prédio, são bem diferentes da do condomínio horizontal também. Por quê? Uma reforma que você faz no apartamento não é chegar lá e fazer uma reforma. Acho que quem está nos assistindo já deve ter visto alguma notícia do cara que vai querer expandir ali seu apartamento e bota o prédio a perder. Isso não acontece no horizontal, tá entendendo? Só que no horizontal pode acontecer de alguém construir no terreno errado. Aumentar 50 centímetros do terreno do vizinho. Sim, que é outra coisa também que a gente sempre costuma dizer. A culpa é do condomínio. Calma, que as responsabilidades do condomínio estão na convenção, no regimento. E assim, o síndico, por exemplo, ele não é um topógrafo. Ele está ali para gerir as áreas comuns, tanto financeiramente e tudo mais. Mas ele não é um topógrafo. Não é responsabilidade do síndico estar com a trena medindo se você entrou 50 ou não. Ali é uma área particular sua. É um problema de vizinhança, não é um problema condominial. As pessoas confundem muito isso, tá, Toninho? Mas, enfim. Então, tem essas distinções. E falando agora do ponto de vista da pessoa que está em dúvida, aí é o seguinte. Quando a gente fala de um condomínio de casas, geralmente a gente tem uma quantidade de unidades maior do que um condomínio vertical. Então, em um condomínio horizontal, tende, não é que vai ser certeza, mas tende a tendência
é que a taxa condominial seja menor, porque quanto mais unidades, você O custo divide, dilui mais, né? o custo é diluído. Então, a depender até mesmo do tamanho do condomínio, porque nem todo condomínio é igual, horizontal. Tem condomínios horizontais que são entregues que quase não tem espaço de área comum. Outros condomínios, como vários que a gente conversou aqui até agora, tem grandes áreas comuns para evoluir, para fazer diversos projetos. Então, a depender da quantidade de casas e do tamanho, é possível ter essas evoluções. E quem mora em um condomínio horizontal, então, vai ter um custo menor, provavelmente, em relação à taxa ordinária, e também do ponto de vista de valorização do seu imóvel. Porque o que é que acontece? Quando a gente fala de um prédio, você sabe que o imóvel envelhece. A fachada envelhece, o elevador fica velho. E para você trocar uma fachada de um prédio é um custo absurdo, por conta pela quantidade de unidades. Você trocar um elevador, né, o elevador fica velho também. Então, eu diria que o próprio condomínio horizontal seria esse. E Juan, pegando essa parte do condomínio vertical, né? Que é vertical, seria o prédio. Sim. Além da questão, você tem um patrimônio ali que é bem de todo mundo e que constatou essa fachada, mas não só a fachada, tem a questão de fundação, Sim. tem a questão de água, reservatório, que tudo isso é obra, infraestrutura. Isso. Então, para você reformar aquilo tudo, vai ter que todo mundo querer. Agora, se eu tenho minha casa, quero reformar minha casa, eu consigo reformar, né? E aí, porém, para também não falar, você está puxando um saco para o condomínio horizontal, também tem uns contras do condomínio horizontal. E eu vou dizer quais são. Geralmente a casa é maior, vai ter jardim. Então tem a manutenção do jardim que é caro. Você vai ter, por exemplo, a gente está num país onde o salário mínimo cada vez aumenta mais. Então você vai ter um custo ali, ou você vai dedicar também um tempo para estar arrumando a casa, limpando e tudo mais, ou você vai ter que contar com um colaborador, custo. Então muitas pessoas, por exemplo, eu morei em apartamento, né, por muito tempo, por conta que o custo é menor, é reduzido o tamanho, é mais ventilado, a gente está numa região quente, querendo ou não, é mais ventilado, uma visão também. Eu, quando eu morei em prédio, achava muito bacana a minha visão que eu tinha, morava ali no 11º andar, então eu tinha uma visão bacana de Petrolina é uma cidade bonita, o vale, né, o rio, tudo mais. Então, existem os prós também do apartamento em relação a conforto, porque é menor, é mais confortável, e também em relação a esse privilégio térmico e tudo mais. Então, tem prós e contras ambos, tá? Vai depender muito do seu estágio de vida. Sabe o que é que eu vejo muito, Toninho? O quê, rapaz? Você faz a casa quando tá com filhos, né? Aí os filhos crescem, vão embora, vão cuidar de sua vida, aí fica a casa com o senhorzinho, a senhorazinha, aí eles chamam a gente. Juan, na parte da imobiliária, a gente quer vender. Aí eles vão vender a casa para ir para um apartamento menor, onde eles vão ficar mais confortáveis e tudo mais. Então, também até isso tem as etapas da vida, né? Sim, é justamente isso que eu vejo que é os ciclos, né? No começo da vida, acaba vai sair de casa, uma casa é um custo maior, não só de compra, mas de manutenção, como você trouxe. Aí, não, vou para apartamento que é menor, é mais tranquilo e tal, só que você casa, aí a mulher vem para perto, vai ter o filho. Aí, normalmente apartamentos hoje, a grande maioria que eu conheço, posso estar errado, mas é 2 quartos, tem ali, vai pro 3º filho, aí já fala, não, vou para casa. E aí vem a família crescendo, necessidade e tal, até que chegar um ponto que os filhos vão sair para seguir essa trajetória deles. E aí a casa que você construiu grande para atender todo mundo, ou vem os netos para estar ocupando esse espaço, ou então, infelizmente, vai estar nessa fase de as pessoas terem que fazer essa postura de volta, Perfeito. Né? E os prédios também, as construtoras estão adaptando. Antigamente era comum aquele prédio com 60 apartamentos, né? Era 15 andares, 4 apartamentos padrão. Hoje em dia a gente vê várias torres, aí o condomínio dilui. Aí é um prédio que vira condomínio horizontal, tá? Porque você pega 3, 4 torres, às vezes com muito mais de 20 andares, com vários flats, aí você diluiu. Você tem o caso de Recife, que é o Le Parque, que eu acho que é 8, 9 torres, e são apartamentos grandes. Sim. Tem vários tamanhos, mas são apartamentos realmente grandes que, em vez de eles fazerem aquele 15x4 amarrotado, eles deixaram mais largo para ter um distanciamento de parede e tal, que isso vai favorecendo, né? Aquilo que eu falei, né, em relação ao custo, estava falando do padrão clássico aqui de Petrolina, que a gente ainda tem muitos prédios, 60 apartamentos, né, 15 andares, 4 apartamentos por andar. Mas Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, a gente já percebe
Muitos empreendimentos com 5, 6, 7, 8 torres. Eu já vi em São Paulo 15 torres. Já, 15 torres. Então, aí isso aí esquece. Isso aí fica bem maior do que um condomínio horizontal. Sim, e Juan, como você falou um pouco mais cedo, você acaba buscando beber de novas fontes fora do Vale para estar trazendo novidades para cá. E hoje, quando você olha para as práticas que ocorrem fora do Vale de São Francisco e olha aqui para as práticas do Vale, eu não estou dizendo não só da Portal 21, mas eu falo o Vale como um todo. Quais são os pontos que a gente está positivo, que a gente está conseguindo... Quais são os pontos positivos que a gente está conseguindo se igualar? Quais os pontos que a gente está conseguindo ter uma condição melhor? E quais os pontos que a gente está deixando a gente a desejar isso? E aproveitando como a Portal 21 não é só a questão da administradora de condomínios, mas também de imobiliária, pega esses dois vieses, indo para o lado da imobiliária, que é um mercado que relativamente é novo para a gente do Vale, relativamente, mas a imobiliária não. Aí sim você tem um conhecimento maior do que a imobiliária e tudo. Então, como é que está essa dinâmica? Falar do Vale de São Francisco, eu tenho que ter cuidado com minha paixão, né? Porque você crescer numa cidade que a gente vê essa evolução, você crescer numa cidade que de 2010 para 2022 foi 32% de crescimento, mais de 90 mil pessoas chegaram. E se você pegar de 2000 para 2010, aí eu não vou chutar, porque aí eu não sei, eu sei o último censo, mas com certeza deve ter sido mais de 20% também. Então você vê um crescimento avassalador. Acaba que a gente que nasceu na década de 90 acaba sendo muito otimista com a vida e com tudo, porque o Vale é feito por desbravadores, né? Se você parar para pensar, a gente cresce vendo nos livros didáticos falando muito da seca do Nordeste. A gente vive no semiárido, incrustado. Hoje bateu 40 graus. Hoje bateu 40 graus, então a gente está no semiárido. Um só para cada cabeça. Exato. E olha, a gente é o maior produtor de uva, uva de mesa e manga, né, do Brasil. O terceiro maior produtor do mundo, né? Então... Aqui pertinho, em Belém, em São Francisco, foi eleita a maior cidade produtora de banana do Brasil esse ano. Então, falar da nossa região é falar justamente desses avanços e dessa quebra de expectativa. Então, quando a gente fala de Petrolina, eu sempre que eu estou em São Paulo, Minas Gerais, tudo mais, Belo Horizonte, eu sempre falo, olha, a gente já faz assembleia híbrida. Eu fui para um congresso que diziam, parecia que era uma inovação, no sentido de dizer, olha, as administradoras vão acabar com os papéis, né? Não vai ter mais papel. E assim, eu olhando, e desde 2020 veio a pandemia que encerrou de vez, tudo é digital, foi a economia para os condomínios aceitaram aqui no Vale tranquilamente. Então hoje na Portal, o boleto, tudo, as prestações de contas, não é livro mais impresso para o condomínio, é tudo digital, guardado no OneDrive, né, nas nuvens, né, o que faz ter mais segurança ainda, não vai queimar, não vai pegar fogo. Isso. Então, assim, Petrolina realmente é desbravadora, e isso reflete tanto no ramo imobiliário, que a gente está vendo um crescimento também impressionante, e sempre eu cresci, eu tinha 10, 12 anos, diziam, é uma bolha, eu já estou com 30. Cadê a bolha? A bolha não explode, só não para de crescer, né? E no ramo administrativo. Então, do ponto de vista de aceitação de tecnologias, do ponto de vista de avanço, Petrolina não deixa a desejar. Agora vamos para os contras. Talvez hoje em Petrolina, em algumas áreas, a gente esteja sentindo falta da prestação de serviços. Então, o que é que acontece? Uma administradora, ela muitas vezes é cobrada por algo que não vai ser culpa dela, porque o condomínio precisa fazer um serviço de encanador, ou o portão quebrou, ou vários serviços do dia a dia. E não é a administradora que presta esse serviço, a gente vai orçar, né? E a gente vai fazer o orçamento, pega 3, 4 orçamentos, e aí o cara já está com milhares de serviços, porque é uma cidade que está crescendo muito, e o cara pode escolher se ele vai ou não vai. E aí ele fura com você. Aí o síndico olha para mim, cadê, Juan? Mas eu não tenho como controlar esse prestador de serviço. Então, hoje, no ramo da administração de condomínios, mas eu acho que isso é geral, isso vai para agricultura, isso vai para... Construção civil, qualquer segmento do Vale hoje. Mas hoje o que eu sinto no Vale é essa falta de prestadores de serviços e empresas que prestem serviços variados que forneçam para a gente uma qualidade, né, que a gente consiga ter bons resultados em algumas demandas. Isso serve também para imobiliária, tá? É comum em São Paulo você ter
a administração do aluguel de um lado, mas tem uma empresa só de vistorias. Aqui no Vale já tem uma empresa de vistorias, tá? Apareceu agora a primeira aqui do Vale, bem bacana, tá? Então, lá em São Paulo isso já é comum há muito tempo. Você tem uma especializada em vistorias, tá entendendo? Para dar um exemplo, uma empresa especializada em manutenção de fachada de prédio, a gente não vai ter aqui no Vale. Se tiver, entre em contato com a gente, que a gente tem muitos condomínios, muitos clientes e tal, mas não tem. Eu fiz faculdade, eu sou engenheiro civil de formação, eu fiz faculdade em Recife, né? E na faculdade, a gente, pensando nessa parte de fachada e tudo, a gente acabava tendo uma realidade de oferta e demanda. Então, adianta o cara, vou dar um exemplo, daí 15 anos atrás, 20 anos atrás, ele queria aqui abrir em Petrolina, como você trouxe um problema que traz a questão dos elevadores. E aí, quando você trouxe, veio na minha memória uma conversa que eu tive ontem com uma parceira sócia minha, chamada Ravena, que ela tá grávida, e ela disse, meu filho, eu tô com medo porque um elevador tá quebrado. Tem uns 3, 4 dias que não ajeita. E se o outro quebrar? Eu tô grávida, ela tá, a qualquer momento o bebê já pode estar nascendo. Então, ela mora do 17º. Se eu subir, eu não consigo subir. E se eu entrar em trabalho de parto, como é que eu desço para ir para o hospital? Então, você vê que é um problema que ela estava falando e realmente pode acontecer isso. É um problema crônico. Então, quando eu vejo que quando a gente está falando de um problema, a gente pode ver o copo meio cheio e o meio vazio. Então, um problema é uma oportunidade de você empreender, de você trazer essa solução. Agora, também, a gente não pode querer vender gasolina se nem descobrir ainda a gasolina, né? Perfeito. Então, você tem que ter essas evoluções que o Petrolina tem. No episódio que a gente gravou no mês de setembro com o secretário Alisson, ele trouxe que a Compesa tem mais ou menos... a Compesa não, desculpa. A CELP, ela tem mais ou menos 15 mil solicitações de energias por ano em Petrolina, para você ligar. Não é para alterar, é para ligar. Então, o que é você estar ligando um ponto de energia? Quer dizer que aquele terreno se tornou um ponto comercial, se tornou uma casa, se tornou um prédio. Então, é mais de 1.000 por mês. Vamos pegar desses 1.000, 80% é casa. Então, no mínimo 800 casas, moradias novas que vem crescendo. Então, é um boom muito grande, mas mesmo assim, a mão de obra está faltando, seja ela em qualquer nível de necessidade. Seja ela no alto escalão de empresas, seja ela na parte de prestação de serviços, de colaboradores, como você trouxe aí. Encanador, que é uma profissão muito importante. Eletricistas, marceneiros, enfim. Então, Zeladores. Então, o condomínio em si hoje é reflexo da sociedade que a gente está vivenciando essa apagão de mão de obra, até né? Porque o condomínio nada mais é do que um pedaço da sociedade organizada, né? Que os bairros também deveriam ser assim, né? Os sindicatos de bairro, eu esqueci agora o nome que dá, deveria ter essa organização, tá? E o condomínio é uma parte da sociedade, né? Como se fosse um bairro ali, mini bairros organizados. Tanto é que são pessoas particulares que, em cooperação, por isso que o nome é condomínio novamente, elas vão estar ali muitas vezes pagando a taxa para manutenção daquela área que eles moram, crescimento, revitalização. Então, realmente, o condomínio é um retrato, né, da sociedade também. Mas, Juan, uma pergunta. No final das contas, o condomínio, ele tem qual a finalidade? Ele tem o objetivo de ter lucro? Não. Isso é muito bom. Ou qual é o objetivo do condomínio? Então, no final do ano, você tem um balanço, é prestação de conta. Então, no final do ano, o objetivo é ter uma margem, ficar no 0 a 0. Então, qual é o objetivo do condomínio? Pergunta excelente. E eu falo isso porque, às vezes, você mora no condomínio e você fala, vou processar o condomínio. Você está processando a você mesmo em sua parte, porque você é uma fração daquele todo, e seus vizinhos. Então, você tem que ter muito cuidado, às vezes, assim, com o que você fala, porque parece que é uma pessoa jurídica ali, separada, uma empresa que está lucrando e que você sente algum tipo de dano e você automaticamente, vou buscar uma indenização de X, Y, sendo que você está prejudicando a você mesmo que mora lá, certo? Óbvio que tem causas justas. Mas eu vejo muito as pessoas tratando o condomínio como se fosse uma empresa privada que tem lucro. O condomínio não tem lucro, tá? O objetivo do condomínio é a manutenção e melhoria daquele patrimônio em comum, o crescimento. E quando tem lucro, o que é que faz com isso? Perfeito. O que é que acontece?
O condomínio ele vai ter são três nomenclaturas que a gente tá. O ordinário, receitas e despesas ordinárias, que é o operacional. Você está na sua casa, aí eu vou traduzir da mesma forma que eu faço nos vídeos. Você está na sua casa, existem contas que são ordinárias operacionais. Uma conta de energia, no outro mês você vai ter que pagar. Você sempre vai ter que pagar a conta de energia. Ninguém vai viver sem luz. O aluguel, se você vive de aluguel, você sempre vai ter que pagar. Você não vai ficar sem casa. Gasolina, quando você tem carro, comida, alimentação, tudo isso é operacional. O condomínio tem suas despesas operacionais. Despesa com pessoal, as mensais, que a gente chama dos contratos mensais. Então, a concessionária de energia é uma despesa mensal do condomínio. O condomínio paga energia também. Inclusive, os postes dentro dos condomínios são pagos pelo condomínio. Ali não é poste público, né? A água, o condomínio também paga. Então, a manutenção, que é a manutenção ordinária mesmo, que está sendo sempre feito. Então, quem mora em condomínio sempre vê um zelador ali trocando um parafuso, apertando alguma coisa, trocando uma lâmpada. Tem esses gastos mensais, jardinagem, tudo mais. Tudo isso é o operacional, é o dia a dia cotidiano, ordinário. Então, receitas e despesas ordinárias. Geralmente, não é interessante que elas batam, porque se você fizer um cálculo para que elas sejam iguais, a despesa vai passar. Como é que se calcula isso, a previsão orçamentária? A gente sempre se baseia no IPCA. Só que o IPCA você sempre está olhando para trás, né? Porque eu não sei o IPCA daqui para frente, eu sei o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. Então, eu não sei o que vai acontecer para frente. Fora que o IPCA não está interligado, né? Não tem nenhuma interligação, por exemplo, com as convenções trabalhistas, né? A convenção trabalhista dos trabalhadores de condomínio, porteiros e tudo mais. Aí vem o IPCA 5%, vem um reajuste em janeiro 8%. Então, assim, a gente sempre busca ter uma previsibilidade, né? Aplicando o IPCA, mas sempre deixando claro que ali é uma previsão, não é um acerto orçamentário, não é uma certeza orçamentária, é uma previsão. Então, esse é o ordinário. E aí, o condomínio tem um tal de fundo de reserva, que todo mundo pergunta. Fundo de reserva vai variar de convenção para convenção, geralmente é 10% do arrecadado. E esse fundo de reserva ele está ali para uma situação emergencial. Então, o condomínio vai juntando. E na nossa vida particular, pelo menos, deveríamos ter isso também, que a gente chama de fundo de emergência, né? Sim. Criar o seu fundo de emergência. O condomínio é que nem um cidadão, ele tem um fundo de reserva para situações emergenciais. Que aí eu vou dar um exemplo. Veio uma chuva forte e acabou derrubando a árvore que estragou o calçamento. Isso. Então, como ali não estava previsto, é utilizado o fundo de reserva para cobrir essa despesa. Perfeito. E temos o terceiro e último cidadão, ente dentro da prestação de contas, que o condomínio pode ter ou não taxa extra. E a taxa extra ela é vinculada. Então, quando eu vou numa assembleia e aprovo uma taxa extra para a construção de uma academia, eu não posso, com esse valor, comprar um trator. Eu não posso, com esse valor, fazer uma quadra de tênis, porque ela foi aprovada para o fim da academia. Então, é por isso que tem orçamento, aprovado o orçamento para a academia, as parcelas e tudo mais. Então, são esses três entes. E, Juan, você fez o balanço, foi positivo. Beleza. Aí, vem para a análise da gestão. Isso não é que é lucro. Isso tudo vai para o fundo de reserva, para proteção, ou fica ali no circulante, para os pagamentos do dia a dia. É interessante que o condomínio não feche no vermelho. É interessante também que ele não feche muito apertado, que ele tenha pelo menos esses 10% a mais, que é o nosso fundo de reserva. Juan, foi 30% a mais. Esse dinheiro vai para onde? Para canto. Isso é dinheiro coletivo. Aí, o interessante e democrático a se fazer, puxa uma assembleia, vamos, gente, e aí? Vamos fazer uma quadra de beach tênis? Né? Vamos fazer, agora está em voga, pet, né? Pet house, sei lá, o petzinho, o espaço pet. Sim, espaço pet melhor. Mas o dinheiro é sempre para crescimento e evolução. Aquele dinheiro não vai para o bolso de ninguém, aquele dinheiro é da coletividade. Então, por isso que a gente fala, não é um lucro, porque não tem o dono do condomínio que vai estar lucrando aquilo e pegando o seu prolabore, enfim, não existe isso. Juan, trazendo algumas dinâmicas que acontecem no dia a dia do condomínio, né? Vou trazer um exemplo pessoal que eu vejo que que eu posso estar trazendo, que eu tenho mais propriedade, né? Teve uma situação que a gente reformou a casa e deixou ela lá bonitinha e tal, tudo organizado. Passou mais ou menos um mês e meio, e o vizinho, ele pegou, também estava terminando a reforma dele, botou os últimos pregos nos is, e aí a gente observou que nesse meio tempo começou a vazar água de um cano.
E essa água do cano, ela começou a vazar e estava saindo pela tomada, buraco da tomada, que, pô, é um risco de energia e tudo. Sim. E aí ele falou, rapaz, será que foi a gente? Será que foram os marceneiros a botar os móveis e tal? Só que, pô, isso tem aparecido relativamente... Tinha pouco tempo. A gente conversou com a vizinha, ela disse que não foi, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que quem estava no prejuízo era a gente. Então, bora lá ajeitar, não vamos atrás de culpado, vamos resolver o problema. Foi feito o processo, a gente abriu a área e quando observou a tubulação, você tinha um cano e o furo, a parede da minha casa era essa, a parede do vizinho dava essa, só que o furo veio dessa direção. Então foi constatado que o vizinho furou o cano da minha casa, que esse cano acabou indo para os móveis de madeira e tudo. Graças a Deus o móvel não chegou a inchar porque foi feito rápido, foi fechado o registro para não estar vazando isso. Mas foi uma situação que no final foi deliberadamente a culpa do vizinho. Como é que a gente poderia legalmente cobrar do vizinho isso? Porque quem pagou tudo foi a gente. Bacana. Vamos lá. O condomínio, né, ele se preocupa aí com a área de uso comum e com as incomodidades, né, os problemas que levam também para a área comum. Então, por exemplo, você dentro da sua propriedade, você bota um som altíssimo, você vai estar incomodando a coletividade. Porém, existem demandas, como você está dizendo aí, que elas não foram para a coletividade, né? Vamos brincar que nem no colégio, com as esferas, né? Ela não saiu da sua esfera particular entre você e seu vizinho e atingiu o condomínio. Ela fica dentro da esfera Toninho e o vizinho. Ah, Juan, então o condomínio vai lavar as mãos? Aí eu vou lhe falar como advogado. Você tem todas as plataformas do condomínio, como tanto o aplicativo para registrar o livro de ocorrências, tudo mais, para você registrar o que aconteceu, porque isso serve até de prova documental se você for buscar a reparação do dano. E aí, dentro da responsabilidade civil, e eu me sinto bem confortável para falar que eu dava aula sobre isso, responsabilidade civil é isso. O que é responsabilidade civil? Bem, toda atividade humana é sujeita a causar dano a alguém. Toda atividade humana. Então você vai dirigir na rua de manhã, você pode bater o carro. Você não deliberadamente bateu porque quis. Mas se tem atividade humana, corre risco de causar dano. E todo dano deve ser reparado. É o que diz o nosso direito. Todo dano tem que ser reparado. Tá? E existem as excludentes de responsabilidade, eu sei, mas calma. Todo dano tem que ser reparado. Então, se você, tem um dano, não foi causado por você, tem um nexo que a gente chama nexo causal, e a gente tem o elemento subjetivo, que é culpa, dolo, né? Imperícia, imprudência. Se a gente tem o elemento subjetivo aí, você pode estar buscando a reparação do seu vizinho, porque isso é um direito de vizinhança. Onde é que o condomínio entra? Você vai estar registrando no condomínio, tá? Você pode estar registrando, mas o condomínio ele não pode, por exemplo, se meter, tomar partido, porque ele estaria, inclusive, sendo parcial. Porque do outro lado vai ter um cidadão que vai dizer: eu sei que você me passou todo... É um fato, mas você sabe que todo fato tem dois lados e tem defesa. Ele vai dizer: não foi bem assim, não. Ele vai ter a versão dele. Ora, o condomínio vai tomar um lado, um condomínio contra o outro. Agora é diferente, por exemplo, se você quebra a calçada na frente da sua casa, ou você quebra ali o pier. Teve um problema no pier. Isso afeta a todos, porque o pier é de todos. A quadra é de todos. Aí o condomínio entra como parte interessada. Entendeu? Entendi. E indo para um outro tema, rapaz, na minha infância eu tive um cachorro meio fugião, né? Não sei se tu vai lembrar lá, o Puck, um pincherzinho caramelo. E, cara, a gente não podia dar um vacilo. Ia abrir a porta, ia pegar as coisas, quando virava, já estava na esquina. Você corria atrás dele, mais corria, mais ia. E isso pode acarretar em multas do condomínio. Para multar por isso do cachorro, de o cachorro estar na rua solto, é preciso estar no estatuto ou só para o cachorro estar solto pode dar multa? E como é que funciona essa questão de cachorro? Seja dos cachorros da casa que fugiu ou seja cachorros de fora que entrou. Como é que fica essa questão da responsabilidade? Sensacional. O que é que acontece? O cachorro, primeiro, para você ter uma advertência, a multa tem que estar no regimento. Toda advertência, novamente, tem administradora. Quando o condomínio tem administradora,
Pode ser que venha aquele síndico lá, o senhorzinho que pegue... Ah, não gostei, você tá com a camisa do time que eu não gosto. Isso não existe, tá? Isso é um abuso. Quando você tem a administradora, obviamente ela vai fazer a notificação e ela vai ter a preocupação que aquilo seja legal. Ela vai pegar o regimento, o artigo tal, vai estar tudo bonitinho. Você infringiu tal artigo, tem que estar no regimento, tá? Então, beleza. Passamos desse ponto. Por que o cachorro não pode estar na rua? Porque, querendo ou não, ele não só sujeira, né? Com o cachorro pequenininho, ele vai estar causando sujeira. E se for um cachorro até de médio porte, riscos. E mesmo pequeno também é danado para morder, né? Então... rasgar saco de lixo e tudo. Exato. Então tem esse problema. É bem óbvio isso, né? Então temos esse problema. E a maioria dos condomínios não vai permitir. Você vai ser primeiro notificado, não já chega a multa. É aconselhável que primeiro notifique. Aí se houver a persistência no erro, se autua, né? E o cachorro de rua? Polêmica em Petrolina. O que acontece com o cachorro de rua? Quem é responsável pelo cachorro de rua? Né? É o poder público. É a prefeitura. É o poder público que não... E Petrolina a gente sofre hoje, isso é fato, com a proliferação de cachorros de rua. Eu fui caminhar com a minha cachorrinha, isso em 2022, primeiro jogo da Copa do Mundo do Catar, por isso que o nome dela é Catarina. Não a cachorrinha que eu fui caminhar, mas aqui eu resgatei. Bem, já dando um spoiler, né? Eu fui caminhar, quando eu voltei, a cachorrinha de rua me perseguiu, eu entrei no condomínio e ela esperou, quando um carro foi entrar, ela esperou um momento e entrou e foi atrás de mim. Me escolheu, né? E eu entrei em casa, quando eu fui ver, depois ela estava na porta. E aquilo me tocou muito e eu, caramba, peguei e adotei. Aí ela virou a Catarina, né? Por conta que era o dia do primeiro... Eu perdi o primeiro jogo de inauguração da Copa, que eu estava me preparando para assistir, porque eu passei o dia no veterinário naquele dia com ela. Bacana. Foi. Aí ela, enfim, me seguiu e entrou no condomínio. Outros cachorros acabam entrando também. Aí a gente tem o primeiro problema. O zelador pode tirar? Corriqueiramente, às vezes tira. E se o cachorro mordeu o zelador? Quem é o síndico que vai botar sua mão no fogo para dizer, vá tirar, depois dar uma mordida no zelador, ação trabalhista? Porque ele não tem função de estar tangendo o cachorro. Liga para o centro de zoonose. O centro de zoonose demora a atender e tudo mais, mas atende. Atendeu já, tá? Em condomínio nosso atende. Castrou. O danado do cachorro volta. Também aconteceu. Ele volta castrado e ainda traz uma companheira dessa vez. Era um e voltam dois. Arrumou uma namorada. Olha o problema. A gente não pode botar nossos funcionários para retirar, né? Não pode de maneira alguma você maltratar, nem é justo. Coitado do animal, ele não é culpado daquela situação. E do outro lado, a gente tem crianças que podem ser atacadas à sujeira do mesmo jeito do cachorro que tem um responsável. Além de questões de doença que o Doenças, cachorro pode vir, zoonoses. né? Teve uma situação lá no, onde eu moro, que minha irmã pegou um cachorro, viu e tal, e quis adotar ele. Só que aí falou, não, deixa eu ver a questão. Quando fui pegar, ele tava com Salazar, que é aquela doença que passa, né? Sim. E aí, minha irmã ficou triste e tal, Carolzinha foi e ligou pra... o pessoal que recolhe. Sim. Esqueci o nome que você falou. O centro de zoonose. Pronto, ligou pro 119 e tal. Quando chegaram o pessoal para retirar, uma vizinha abriu o barraco dizendo que era um crime, que não podia, e não sei o quê, não sei o quê, Na verdade, não sei o quê. poder pode. Não, mas ela abriu o barraco. O centro de zoonose é justamente quem pode, né? Mas dentro dessa confusão que a vizinha fez, o centro de zoonose pegou e disse, não, vou deixar de lado para ir. Aí a vizinha foi bater lá na porta de casa, dizendo que... chegando minha irmã, né? Dizendo, você é sem coração e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí minha irmã pegou, tava com o laudo e disse, olha, não é porque eu não quis, mas aqui é um laudo que ele tá com Salazar, assim, assado a doença. Então, infelizmente, não tem o que fazer, tem que ir. Na hora que essa mulher ouviu isso, ela... eita, ele tá com isso, não sei o quê, meus cachorros e tal, você pode ligar. Eu falei, não, minha filha, eu fiz a minha parte, você travou, você proibiu, agora que você sabe do problema, você tá querendo voltar para trás para tentar
dar uma apaziguada e jogar o BO para eu resolver o que eu já tenho resolvido? Não. Você que fale com o pessoal, você que resolva para não dar um problema meu. Que, enfim, foi uma situação que teve que mostra que a situação não é só o animal, não é só a questão do risco de acidente, mas também a questão de convivência entre os condôminos, né? E é um ponto interessante. Mas só para finalizar, o que é que a gente tem buscado fazer? Restringir o máximo a entrada desses animais, o máximo que a gente pode, porque tem a parte que é quase impossível às vezes, e às vezes eles chegam nadando pelo rio, tá? Nadando pelo rio. Tem filmagem disso. Tenta restringir. Depois. Eu lhe mostro. Tem as filmagens deles nadando. E assim, a gente tenta restringir o máximo e trabalhar sempre dentro da lei, com centro de zoonose e tudo mais. ONGs, convida ONGs. Né? Teve 2 em um condomínio que a gente administra que foi levado para um hotelzinho. Alguns condôminos se juntaram e estão pagando até serem adotados. Então isso tudo é responsável, né? Então os condôminos se juntaram, botaram eles 2 num hotelzinho. Mas a minha pergunta é, se não tiver um controle público, vai se proliferar mais, não vai ter nem recursos financeiros, nem os condôminos ou os condomínios que quiserem entrar e ajudar. Não vai ter recurso financeiro para bancar todos esses cachorros. Tem que cortar na raiz, que é castração. E existem cidades no Brasil que não tem mais animal de rua, cara. Que não tem. Você acha que você vai andar lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, e vai ter animal de rua. Porque aqui Petrolina não tem nada a perder para nenhuma cidade do Brasil. Eu falei novamente, eu sou bairrista. A gente tem uma cidade com mentes brilhantes, com grandes empresários, um poder público que é inovador, você sabe disso. Só basta olhar para Petrolina no crescimento. Óbvio que tem um poder público forte. E por que essa questão é ignorada? Aí, essa questão, às vezes, precisa de uma luz, um tema, um debate, a sociedade. Né? Aqui a gente não tem hoje um vereador, pode ser que eu esteja cometendo até uma injustiça, mas eu não consigo lembrar de um vereador da causa animal. Em São Paulo tem deputado estadual da causa animal, que a causa dele é apenas animal. A Mel Maia, né? Ela é deputada? Não. Ela é eu tô falando de um delegado. Pelo menos eu sigo ele no Instagram, um delegado. Agora não sei o nome dele. Se for o caso animal, na minha cabeça só veio ela, rapaz, Mel Maia. Pois é, então a gente tem trabalhado assim. E aí, você tocou num aspecto interessante que é sobre a convivência, que você falou de um conflito entre vizinhos. Sim, conflito entre vizinhos, isso. E isso é um problema da sociedade que também é manifestado nos condomínios. Condômino que chama o outro de, enfim, diversos nomes. E principalmente com a gestão. O síndico, conselho, administradora, que muitas vezes as pessoas não têm um tato para lidar. E assim, por mais que, eu sou assim mesmo, eu sou desbocado, isso, aquilo, entra naquela questão da responsabilidade civil. Porque o dano é material, coisa palpável, mas existe uma coisinha chamada no Brasil de dano moral, imaterial, né? Que não é palpável, mas que existe. Eu justamente dar uma complementada nessa linha em relação à convivência, que hoje, através da tecnologia, do avanço que a gente hoje tem os grupos de WhatsApp ou do Telegram, depende de cada região, dos formatos. Esses grupos eles têm um caráter oficial, eles podem ter esse caráter oficial, e indo para questões de conflito civil, de um vizinho chegando no outro, fazendo alguma reclamação, ou até usando isso para fazer denúncias corretas ou falsas. Perfeito. Como é que é essa dinâmica em termos legais e o que a gente pode ter um reparo, principalmente pela parte da Portal 21, que, como falou, tem estatuto, tal, você tem um conhecimento sobre isso. Sim. Mas esses grupos, como é que a gente pode estar lidando e trabalhando com eles? Ótimo. Esperando deles, e o que esperar deles? A gente tem que lidar com cuidado porque é o seguinte, o brasileiro ama o WhatsApp. Então, não adianta eu chegar e falar para o síndico, para o condomínio, não vamos ter um grupo de WhatsApp por conta que o brasileiro ama o WhatsApp. E eu comecei falando com você do engajamento, da transparência. Se eu quero ter engajamento, se eu quero ter transparência, eu tenho que estar dentro dos meios de comunicação que o brasileiro é mais adepto. É por isso que na Portal 21 a gente tem um WhatsApp onde você pede boleto, você bota só seu CPF, já manda seu boleto. Juan, você não tem um aplicativo? Não vai por e-mail? Sim, mas a gente tem um WhatsApp porque eu sei que o brasileiro gosta de WhatsApp. Mas se adequa à comunicação. Tem o cara do e-mail, o cara do WhatsApp, disso, né? Só que aí o que é que acontece? O cara da ligação. E aí o que eu sugiro para os síndicos que estiverem vendo, ou condôminos,
um quadro de avisos oficial, onde os administradores vão estar colocando as comunicações. E isso não é cerceamento de liberdade de expressão. Pelo contrário, muitos condôminos saem dos grupos porque não aguentam ver confusão. Então, se eu tenho um grupo institucional, quase todos os grupos institucionais, eu vou dizer todos, porque eu acho que são todos, tem muito mais condôminos do que nos grupos que se formam, que as pessoas falam abertamente. Então, um grupo institucional vai ter quase todo o condomínio, porque todo mundo quer saber o que está acontecendo, as notícias, os comunicados. Porém, poucas pessoas têm saco mesmo para estar vendo um conflito de vizinhança. Então, nos grupos que se formam, geralmente ficam menores. Aí agora vamos para os grupos que se formam. Mesmo sem caráter oficial, toda opinião que você emite publicamente tem aí sobre ela a responsabilidade. É aquele debate, né? Liberdade de expressão. Você tem liberdade de se expressar, ninguém está lhe segurando, ninguém fechou sua boca, total liberdade. Agora você também tem uma responsabilidade pelo que fala. Eu tenho liberdade de dirigir, mas eu tenho responsabilidade de dirigir sem atropelar as pessoas, ou não dirigir bêbado. Eu sempre vi esse debate, liberdade de expressão, de maneira muito tranquila. Trabalho na área, dava aula sobre isso. Poxa, livre todos somos para expressar. Agora a expressão tem responsabilidades. Se você ofender alguém, porque, caramba, tem até aquele ditado, né, grego, que a mentira, né, ela foi tomar um banho, a verdade foi tomar um banho, a mentira rouba a roupa dela, sai fantasiada de verdade, coitado. E desde então, a verdade está sempre bem atrás da mentira. Acho que é bem assim, né? Eu posso estar enganado. Mas a gente sabe que a mentira, depois que contada e ventilada, não se apaga, tá? Não se apaga. Então você chega e fala no grupo de WhatsApp de condomínio, ou até fora dele, o meu síndico é ladrão. Você provou isso? Ele passou pelo contraditório? Foi julgado? Como é que você diz que ele é ladrão? Quem vai limpar a barra dele depois? Desculpa, não vai adiantar. Nessa semana eu mandei para os síndicos que a gente administra, eu mandei para eles a notícia de que foi condenado uma pessoa porque falou no grupo de WhatsApp que o síndico era safado. E a gente acha safado uma palavra tão normal, né? Tão tranquila. Então, chamou ele de safado, foi condenado, pagar dano moral. E tá certo. Como é que você chama outra pessoa de safado? Se na proximidade... Várias pessoas estão ali vendo. Então, a gente tem que ter um cuidado com o trato. E as pessoas hoje estão muito, assim, sensíveis e, principalmente, estressadas. É natural. Mas a responsabilidade vai vir. Sim, Juan, estava pensando aqui na frase que você falou, acho que é a mentira dá uma volta no mundo, enquanto a verdade não conseguiu nem botar roupa. Já vi uma frase mais ou menos assim. Por aí, que é nessa linha, né? Sim. Mas, cara, muito bacana esse tema. É um tema que afeta, como você falou, só pela Portal 21, mais ou menos 12 mil pessoas. Então, você vê que é um tema que a gente, aqui do Labuta, a gente está querendo desmistificar esses conhecimentos que, às vezes, está preso em algum segmento, em alguma coisa. E você falou que você é barrista de Petrolina, da nossa região. Eu sou do mesmo time que você, cara. E uma das coisas que eu mais vejo aqui no podcast, eu sempre gosto de perguntar de onde aquela pessoa é. Se ela é de Petrolina, se ela é de fora. Para não fazer diferente, você é petrolinense, nascido aqui ou você só nasceu em Recife e veio para cá? Não, eu sou da primeira geração, né? Porque é difícil você pegar várias gerações petrolinenses. Petrolina é uma cidade que atrai pessoas do Brasil todo, até do mundo afora. Então, geralmente é comum, você chega na escola e fala, quem é petrolinense? Aí 2 levantam a mão. Aí quem é de Pernambuco, aí aumenta um pouco, da Bahia, Piauí. Vai indo. E aí vai indo, né? E eu sou a primeira geração, né? Minha mãe não é daqui, meu pai não é daqui, mas eu sou a primeira geração nascida em Petrolina. Bacana, cara. Hoje eu tenho poucas pessoas que são de Petrolina. Eu acho que até hoje só vai ter 3 convidados que eu tive que é de Petrolina com os pais de Petrolina. E um dos 3 é Dr. Augusto Coelho. Para você ver assim, Augusto, ele é daqui e tal, aí teve Daniel e eu, que também sou daqui, o resto não é da região. O pessoal fala, é o que eu mais escuto. Você é petrolense? Sou sim. Eu nasci em Cabrobó, nasci em Recife, mas moro aqui desde os meus 3, 4, 5 anos. Eu acho isso muito engraçado porque o pessoal quer ser petrolinense. Isso mostra nossa identidade de
terras de pessoas de fora, terras de imigrantes que vieram para cá desbravar. Sim. E hoje a gente ainda tem muito espaço, muita oportunidade para quem queira vir trabalhar. Com certeza. A gente teve uma conversa com o Eric recentemente da Irriga Mais, que ele fala, cara, a quantidade de empreendimentos, pessoas de fora, não só fora do Vale, sendo brasileiro, mas pessoas estrangeiros querendo vir empreender aqui. Então é uma terra que chama muita oportunidade. E aí eu deixo para você que está procurando uma oportunidade, lugar para crescer, venha-se embora aqui para Petrolina, né? Quando você chegar aqui, se vier pela rodovia, você vai ver a terra dos impossíveis, né? Na nossa placa. E realmente Sim. é uma terra que da seca vem a uva sem semente, tecnologia brasileira, Embrapa, né? A manga que você come com a colher, tecnologia brasileira, né? Então, realmente é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade que, como você disse, como a gente é formado de gente de fora, você não vai ver preconceito aqui em Petrolina. Posso até estar exagerando, tá? Mas assim, fulano de tal de outro estado. Eu trabalho também no setor que tem pessoas do Piauí, pessoas da Bahia, pessoas de vários locais do Nordeste e do Brasil, e todo mundo tá junto, sai para almoçar, e não... Até essa questão mesmo de sotaque, sabe? Quando eu vou muito em São Paulo, e eu noto, um paulista falando, né? O paulistano, eu não gosto do sotaque carioca, não sei o quê. E eu nunca vi isso aqui, né? Assim, dizer, esse sotaque aqui é feio, não gosto. Que realmente a cidade é muito acolhedora, sabe? Sim, sim, e sim. minha família de Recife, eu tenho uma parte de mãe de Recife, quando vem pra cá, passa num concurso aí, não, é temporário, vou pedir transferência pra Recife. Não volta. Quando vem, não volta. Eu não conheci um que veio e voltou. Cuidado quando você vem beber água do Aluxê, porque quem bebe aqui se apaixona, né? É verdade. Juan, cara, quero lhe agradecer bastante por estar gravando com a gente. Puxando para os nossos finalmente, tem algum recado, alguma mensagem que você gostaria de estar passando? Olha, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de vir aqui conversar. Eu conheço há longo tempo, é um prazer imenso, né? Como o tempo passa rápido, hein, meu amigo? Um dia desse a gente tava brincando. Rapaz. Brincando, conversando, né? As conversas eram mais sobre a vida cotidiana, né? De escola. A raiva que a gente tinha era quando o pneu da bicicleta furava. Era um tempo bom, mas cada momento da vida tem sua história, né? Sim. E a gente escreveu esse momento, foi muito bacana mesmo, eu lembro de muita coisa, a gente brincando. E é um prazer imenso. E meu recado é, principalmente, você deu uma deixa muito boa sobre convidando para vir para a terra. Petrolina é uma cidade que falta qualidade de mão de obra, falta ainda empreendimentos em vários setores. Na administradora a gente vê isso, que a gente precisa contratar o tempo inteiro. Então, de fato, o recado que eu queria deixar para quem está ouvindo é: não vá para Recife, Salvador, São Paulo, não venha para Petrolina. Tá bom demais, não tá não? Tá, rapaz, aqui tem muita oportunidade e precisa de gente que queira desbravar, rapaz. Perfeito. Juan, cara, muito obrigado por estar aqui. E quem quer encontrar suas redes sociais ou da Portal 21, Perfeito. Seja para a parte imobiliária ou seja para a parte de administrativa? Legal. Juan Paz, FF, né? Juan com J, né? O famoso Juan. Juan Paz, FF. E Portal 21 também. Escrevendo, vocês vão estar vendo lá nossas redes sociais. E a gente tem feito uma comunicação bem bacana lá, viu, Toninho? A gente tem gravado São João, que é muito forte pra gente. Eu visito administradoras em São Paulo e aí eles nem entendem o tamanho que é o evento de São João do condomínio. É importante, viu? Se não fizer bem, capaz de cair fora da administração. o momento do condomínio é o São João, é impressionante. São João, Dia das Crianças, Halloween, a gente tem feito vários conteúdos mostrando em quem tem interesse ali. Poxa, eu queria morar no Yacht Club, queria morar no Parque Jatobá, quero ver como é. Esses vídeos também vocês vão estar tendo uma imersão ali na comunidade que é formada nesses condomínios. Tá bem bacana mesmo. E, além disso, a gente também tem botado muito conteúdo relacionado à área condominial, administrativa, direito e imobiliária também, as oportunidades de mercado que surgem. Então, sigam lá a gente, me sigam a Portal. Vai ficar bem... Fico muito feliz. Juan, muito obrigado, cara, por ter participado aqui desse episódio. Se você não segue, já segue o Juan e a Portal 21 para estar inteirado sobre esses temas. E antes da gente estar finalizando, preciso agradecer aos nossos patrocinadores, que a gente tem a Unique Travel, que é uma agência de turismo que é aqui do Vale de São Francisco. Inclusive, rapaz, se você for flamenguista palmeirense e tá doido para assistir o jogo da final, entre em contato com a Unique Travel, que eles têm pacotes especiais justamente para você, torcedor. Mas também, se você tiver trabalho a lazer, conte com a Unique.
A Rexível também é uma empresa especializada na parte de gestão e gerenciamento de resíduos. E se você está com problema no armazenamento, transporte ou destinação, entre em contato com a Rexível e eles vão estar lhe ajudando a entender melhor o seu problema e trazer a melhor solução para vocês. Também temos a Adalmi Seguros, que é uma corretora de seguros que tem mais de 40 anos de história aqui no Vale de São Francisco. O seguro morreu de velho, mas é bom a gente estar sempre assegurado para, na hora de dor de cabeça, a gente não ter o estresse de ter que resolver. Além disso, com a qualidade que a gente tem aqui para gravar esse podcast, se você quer gravar o seu conteúdo, seja para Portal 21, para o conteúdo institucional, como você falou, faz os vídeos e tudo, ou seja você que está se formando, vai fazer 15 anos e quer fazer um book de um álbum, entre em contato com a Nexus Filmes, que a gente tem um produto especial para você, rapaz. Entra aí que Miguel vai estar lhe atendendo da melhor forma. E a gente é barricha de Petrolina, né? Aqui a gente tem uma cachaça 100% petrolinense e que não tem metanol com qualificação garantida, que é a cachaça Petrolina, que fica depois do aeroporto de Petrolina e eles contam não só com o produto de venda, mas eles também contam com um produto de um ecoturismo, que você pode ver todo o processo da fabricação da cachaça, desde o plantio das canas ao processo de destilação, enfim, um processo bem complexo. Quer conhecer, ficou curioso? Entre no Instagram da Cachaça Petrolina e segue eles lá, tá certo? E vocês que ficaram até aqui, um beijo, um forte abraço. Se Deus quiser, até semana que vem. E não deixa de curtir, compartilhar esse episódio e se inscrever no nosso canal do YouTube. E ativa o sininho, viu? E valeu, pessoal. E muito obrigado, Juan. Valeu, meu amigo.